Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Aqui quem fala é o professor Edivander Marinho com mais uma teleaula para você, meu amigo, para você, minha amiga, que vai prestar o concurso público para o CFO, PMBM, para todos os outros concursos que posteriores vierem com o conteúdo programático Geografia do Amapá. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos adentrar ao aspecto mantendo a análise ambiental do Amapá, que o assunto meio ambiente sempre cai, é um dos mais descritivos, né? Já falamos aqui sobre a posição do Amapá, localização astronômica, falamos de pontos extremos, já falamos de limites, já falamos de clima, de temperatura, já falamos de relevo, já falamos de solo, falamos de vegetação. A gente está encerrando praticamente a parte ambiental e vamos hoje com hidrografia. Preste bem atenção no seguinte, pessoal. Hidrografia do Amapá. Nós precisamos analisar agora com vocês os aspectos principais. Nós temos que analisar as principais bacias hidrográficas. Lembrando que bacia hidrográfica, pessoal, é aquilo que a gente fala a respeito de cenários de conjuntos de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Olha só, rio principal está numa área alta, a sua nascente. Na área mais baixa, você tem a foz, aqui o oceano, você tem a área mais baixa. Ou seja, onde você tem a nascente do rio, geralmente é uma área alta, pode ser uma área de planalto, geralmente no caso amapaense é isso. E você tem a palavra montante. Observe bem, meu querido, montante. Se você está montante de um rio, você está próximo da nascente. Se você está a jusante do rio, você está próximo da foz. Correto? Próximo da nascente, você está na montante. Se você está próximo da foz, onde deságua o rio, você está na jusante. Correto? Uma outra coisa, a área mais alta, você tem o alto curso. Na área do meio, você tem o médio curso. Na área final, você tem o baixo curso. Observe bem, meu querido, observe bem, minha querida. Alto curso, na área da nascente, uma área alta, a declividade é maior, a força hidrostática é bem maior. Médio curso, aí o rio já está não muito alto e já vai diminuindo a sua declividade, não está tão íngreme. Por não estar tão íngreme, médio curso. Aí na área baixa, lembrando que sempre a área de desaguadouro do rio é uma área baixa, uma área de declive praticamente não existe e é planície. Então você tem, por exemplo, em áreas de foz, uma ingerência maior de enchentes, por exemplo. Correto? É por isso que aparece o termo Alto Amazonas, Médio Amazonas, Baixo Amazonas. Nós estamos aqui no eixo Macapá-Santana, no Baixo Amazonas. Aí o cara fala Alto São Francisco, Médio São Francisco, Baixo São Francisco. O Alto São Francisco é Minas Gerais, Serra da Canastra, onde ele nasce, alto. Aí o médio também, adentrando ali áreas entre Minas e Bahia, médio, né, curso. E aí baixo curso já na área do desaguadouro, na foz, onde você tem o rio São Francisco desaguando e o Baixo São Francisco. Então vocês entenderam alto rio, médio rio, baixo rio. Você vai ver muito em questões alto rio, baixo rio. Muito obrigado, Aleph. E aí, então, não esquece dessas coisas. Principais bacias. Eu pedi agora para você dar uma olhadinha no nosso mapa. Vamos lá ver o mapa, pessoal. O mapa da hidrografia do Amapá. Olha só, pessoal. Queria deixar bem claro que é muito importante o uso de mapas. A gente está dando muito aí a propaganda do
do Atlas Geográfico do Amapá, produzido pelo pessoal da Unifap, IEP, todo mundo ajudando nessa grande vanguarda, nessa grande batalha pela informação do estado do Amapá. Aqui você tem o mapa do Amapá. Número 1, Rio Oiapoque. A bacia do Rio Oiapoque está aqui no número 1. Número 2, Rio Jari. Observe que o Rio Jari tem uma bacia enorme que vai do extremo noroeste até praticamente quase o extremo sul. Aí você tem o Rio Cunani, número 3, bem ali, próximo do litoral ali do Cabo Orange. Aí você tem Rio Calçoene, né? O Rio Calçoene, importante rio, historicamente falando, do nosso estado. Aí tem Rio Casporé, Rio Preto. Toda análise de rios aqui, quero que você entenda assim, a aula está gravada, para quem ainda não assistiu vai assistir. Você tem aqui as importâncias desses rios para o fomento da ocupação do espaço, do desenvolvimento econômico. Por que não? A gente tem que falar muito disso, da questão da relevância. Se você fala relevância, há de se convir. A relevância maior, observe bem, é energia. A relevância tem a ver com a questão do transporte. Quando tu fala em relevância, também tu fala na questão do cenário produtivo, a irrigação. Tu falas em o lado domiciliar, saneamento básico, né? Você tem o lado aqui do turismo, então tu começa a ver o próprio entretenimento. Olha aí, pessoal. Quando tu falas em Amapá e tu fala em hidrografia, preste bem atenção no seguinte, pessoal. Energia. Falou em energia, tu falou em usina hidrelétrica. Nós sabemos que as usinas hidrelétricas são importantes no nosso país, especialmente nos anos 70, visto que estava acontecendo, né, lá no Oriente Médio, a guerra do Yom Kippur. Então, a produtividade a nível de petroleiro estava muito abaixo do esperado. Então, o Brasil necessitou fazer uso dessas políticas de implementação hidrelétricas. E a Amazônia, naquele momento, a partir dos anos 70, entraria nesse bojo, né? Então, a baila de desenvolvimentos melhores para a Amazônia, a necessidade de usina hidrelétrica. Agora, interessante é que a primeira usina pensada para o Amapá foi a usina do projeto Jari. Então, seria mais ou menos bem aqui onde eu estou colocando no mapa, a usina hidrelétrica de Cachoeira de Santo Antônio do Jari. Então, a Cachoeira de Santo Antônio do Jari foi pensada pelo Daniel Kate von Ludwig, do projeto Jari. Só que não deu certo para ele, o governo militar praticamente espanta esse cara e a ideia de algo importante, estrategicamente falando, nas mãos de um estrangeiro. Só que para o Amapá, você tem a usina de Coraci-Nunes, onde hoje você tem o município de Ferreira Gomes. Inclusive, quando se fala em Ferreira Gomes, você começa a entender que o Ferreira Gomes, né, que tem a ver com esse bendito rio Araguari, importantíssimo, né? Está aqui a bacia do rio Araguari, o 10, que seria a principal bacia do estado do Amapá, pela integração, pelo lado energético, pela irrigação, pelo entretenimento, você começa a ir pelo pescado, né? Você começa a entender a importância. Eu tinha esquecido, inclusive, dessa questão do pescado, né? Pescado e extrativismo, podemos assim dizer. Pessoal, quando se fala em energia, tu tens a questão energética vinculada aos hidrocarbonetos do petróleo. Quando tu falas na questão do que é não renovável. Então, o Brasil lança mão de políticas bem importantes nesse aspecto aí do cenário ambiental correto. Usina hidrelétrica, só que não esquece, usina hidrelétrica muito grandona gera problemas ambientais. Pois bem, o que vai acontecer? Energia. Nós temos a usina de Coraci-Nunes, nós temos a Cachoeira Caldeirão, nós temos a usina do Amapá, nós temos tudo no Araguari. E lá no Jari você tem, na bacia do Jari, Cachoeira de Santo Antônio do Jari. São 4 usinas de maneira geral.
E o que acontece? Você tem investimento energético, sim. Transporte, sim. Se alguém falar para você de transporte a nível de hidrografia, você vai falar assim: bem, o Amapá ele tem o potencial flúvio lacustre marinho. Se alguém falar em potencial, então você tem o potencial flúvio lacustre marinho. Potencial flúvio lacustre marinho. Observe aí, pessoal. Flúvio é rio, lacustre é lago, marinho é mar ou oceano. Então, Amapá, tu volta aqui no mapa, ele tem, bem aqui nessa parte, o Marajó, isso aqui é o arquipélago Marajoara, e aqui você tem o Oceano Atlântico. Então, Amapá tem saída para o mar e tem saída para rio importante, no caso da Amazônia, o principal deles que é o rio Amazonas. Só que o Araguari é a maior bacia, e vamos dizer assim, a bacia mais importante, vamos colocar assim, pelo grau de integralidade, pelo grau de energia. Quando tu falas em transporte, se tu falar transporte de pessoas, tu pode pegar um barco em Santana e vir para a orla de Macapá, ir para a orla de Macapá, na parte do Bailique, para a orla do Calçoene, lembrando que muito desse litoral amapaense tem um talveg menor. O que é o talveg? Talveg é aquela possibilidade de você estar no litoral e a plataforma continental ela tem uma fundura, vamos colocar assim, bem menor. Então, talveg é pequeno, ao passo que no litoral de Santana, especialmente na área do Porto, você tem um talveg bem mais profundo. Daí, você perceber, meu amigo, minha amiga, que quando você olha para o Rio Amazonas, as embarcações de alto calado passam bem distante, porque se passassem bem aqui pertinho da orla, acabariam encalhando. O fundeamento seria um problema muito grande para a galera. Observe bem o potencial flúvio lacustre marinho, quer dizer que o Amapá pode fazer melhor uso, um uso bem maior, bem mais lucrativo, dos seus rios, dos seus lagos e do seu litoral. Que é o que vai acontecer, sim, nós já comentamos com vocês sobre a questão do petróleo. Seu transporte, basicamente de pessoas, mas principalmente de mercadorias. Produtos como, por exemplo, o açaí. Produtos como melancia, como banana e coisas do tipo, são muito vinculados à embarcação, que sai mais barato para o produtor. Irrigação, quando tu tem o avanço do agronegócio, se você perceber pela orla e pelas áreas do Cerrado Amapaense, de norte a sul, você percebe que você tem irrigação para o cultivo agrícola, para a criação de gado. Então você tem a agricultura e a pecuária necessitando dessa água. E no momento de seca, por exemplo, agora em agosto, começa um período que é muito pouco chuvoso, setembro e outubro, nada de chuva, haverá uma necessidade, sim, real dessa irrigação, a relevância dos rios. Domiciliar, eu falo domiciliar na questão da necessidade que um ser humano tem de água potável, de água para o seu banho, de água para a higiene, e vamos colocar assim, a própria questão do desenvolvimento econômico, porque você precisa limpar, se você precisa analisar refrigerante, se você precisa de água, açaí, por exemplo, há uma necessidade do solvente universal, há uma necessidade da água, tá bom? Então, domiciliar o saneamento básico, domiciliar a questão da água para o contexto higiênico. Turismo, quando tu fala em turismo, tu fala naquela necessidade real, vamos colocar assim, de um desenvolvimento relacionado, vinculado àquele contexto de pessoas que vêm de fora, que querem passear pela orla. A gente vê que isso existe, mas podia ser bem mais assintoso, bem mais pujante esse cenário do uso da água, vamos colocar assim, nesse cenário aí do que nós chamamos lado domiciliar, lado turístico. Pesca e extrativismo. Poxa, falar de pesca
é falar de algo extremamente vinculado à economia do nosso estado. O Amapá tem um litoral muito piscoso, ou seja, um litoral muito cheio de pescado, seja da ponta do Cabo Oranje ao norte lá, do município do Oiapoque, pegando inclusive parte do município de Calçoene, o próprio município de Santana, o município do Amapá, o município de Macapá. Então, essas bacias que estão indo para a orla, para o litoral do Amapá, tem essa vinculação bem grande com o pescado. Então, a necessidade do pescado. Lembrando, pessoal, que muito dessa pesca do Amapá ainda tem muito aquela questão da clandestinidade, muitas embarcações ainda de outros estados vêm aqui, mas a Polícia Ambiental tem rechaçado muito brilhantemente esse processo aí. Mas, infelizmente, muito pescado que sai daqui sai de maneira clandestina, além da questão da biopirataria, correto? O extrativismo, quando tu pensa na questão do camarão, crustáceos como caranguejo, coisas desse tipo, tem também, principalmente, nessa questão orla que vai do norte do estado até a ponta solar de Vitória do Jari, correto? Então aí você começa a ver a relevância, eu falei do potencial, mas tem algumas coisas importantes também, queria deixar bem claro, olha, esse outro mapa aqui, tu vai percebendo, pessoal, que o Araguari, ele envolve a parte central do estado, né? Você está vendo aqui, pegando áreas, inclusive ele tem uma ligação forte com o município do Jari, Oiapoque, né? Áreas aqui do próprio Bacia do Vila Nova e Matapi, mais ao centro-sul do estado, Flechal, Rio Calçoene, Caciporé. O Araguari, ele centraliza, vamos colocar assim, esse poder de integração, de potencial para a economia. Então, se alguém perguntar para você, principal bacia, Araguari, outras bacias principais, a bacia do Jari, a bacia do Oiapoque, então tu vai percebendo que essas bacias têm uma relevância também muito grande pela função de serem bacias que dividem, né, que fazem fronteira do Amapá para com outros estados, como Pará, e até mesmo para outros estados internacionais, como a Guiana Francesa, departamento ultramarino francês, e um pedacinho do Suriname também, correto? E aí tu começa a identificar o cenário de bacias. E aí lembre bem dessa relevância, lembre bem do potencial, mas eu queria deixar bem claro agora uma outra análise para vocês. Queria que você entendesse, dentro dessa ótica da hidrografia, né, uma coisa muito interessante, muito relevante, que de tanto a gente comentar, acabou começando a cair nos concursos públicos do estado do Amapá, que é a questão das ressacas. O que é uma ressaca, pessoal? Ressaca é o que nós chamamos de componente principal. Ressaca são áreas que absorvem águas pluviais / fluviais. Águas da chuva, águas do rio. A ressaca vai receber água da chuva e água do rio, principalmente da água da chuva. E aí você tem, as ressacas são APPs. As ressacas são áreas de proteção permanente, APPs. O que é uma APP? É uma área onde você tem que ter o cuidado de investimento mais de segurança, de preservação do que nós chamamos estado do Amapá. Se você perceber as principais áreas de ressaca do Amapá, você vai encontrar nessas áreas que estão próximos do litoral, centro-sul do Amapá. Você encontra muito em Macapá, você encontra em Santana, você encontra em Mazagão, em Vitória do Jari,
você encontra em Pracuúba, Tartarugalzinho, você encontra no Amapá, você encontra áreas do Laranjal do Jari, são verdadeiros lagos. Então, quando pensar em ressaca, pensa numa área que o componente principal é essa estrutura que nós chamamos de depressão, que vai receber esse fluxo hídrico. Então, aqui a ressaca recebe a água da chuva e a água do rio. Rio esse que pode estar, e geralmente está, por debaixo, no que nós chamamos de rio subterrâneo, lençol freático, lembrando que a água da chuva pode a água entrar no solo, infiltrando-se no solo, percolando o solo, levando água para o baixo. A água do lençol freático que serve para poços artesianos, por exemplo, Poço Amazonas. E aí o que vai acontecer? Essa água pode estar indo para a ressaca e vice-versa. A água da ressaca pode ir para o lençol freático. Então, quem polui a água da ressaca está poluindo a água de quem está usando para um contexto individual, familiar, quem sabe até de agricultura e pecuária, correto? Uma outra coisa importante, essas áreas de APPs podem ser, por exemplo, aquelas áreas também que estão nas encostas de morros, por exemplo, o Código Florestal dos anos 50, bem antigo, dizia que você tinha que ficar próximo de uma área de ressaca até no mínimo uns 50 metros. Muito pouco. 50 metros é a distância entre dois transportes. O que vai acontecer hoje é a distância no mínimo 150 metros. O problema é que às vezes o cara está 150 metros dentro da ressaca, o que é um erro. Então tem que ficar longe. E tampouco estar com casa dentro de ressaca. Então a verdade é essa. Agora preste bem atenção. É APP, mas servem como desafogo hídrico. Ou seja, olha só o que eu vou te mostrar bem aqui. Choveu tanto ao redor que, caso a ressaca esteja cheia de coisa, o que pode acontecer é que essa água aqui que está vindo da água da chuva pode vir tanto por aqui como por cima, para o escoamento superficial, e encher a ressaca e do nada encher as áreas adjacentes. Enchente. Se não tiver ninguém colocando sedimentos como lixo e habitação aqui na ressaca, provavelmente essa água não vai encher as áreas adjacentes. Ou seja, quando está enchendo, ou porque choveu muito acima do normal, ou porque é o problema, a ressaca pode estar sedimentada ou, no caso científico, assoreada. Então, serve como desafogo hídrico. Isso é um lado positivo. O que mais? Servem como equilíbrio térmico. Quando a gente fala equilíbrio térmico, é assim: equilibrar o lado térmico é equilibrar o calor, não é acabar com o calor, é diminuí-lo. Por exemplo, novamente o desenhinho aqui, está chovendo, tranquilo, a água vai para dentro da ressaca, preste bem atenção. Se nada estiver na ressaca, se não houver nada na ressaca, ela não vai ter casa nenhuma construída, então o vento vai passar pela ressaca e vai contribuir para uma atenuação, uma diminuição do calor. E mais, a água está aqui. Todo mundo sabe que a água da ressaca não é tão funda assim, né, de maneira geral. O raio solar bate, evapora parte dessa água, nós já falamos disso aqui de chuva, que o calor incidente é muito forte, então evapora muito dessa água. Essa água evaporada vai subir e aí você terá chuva de convecção. Ou seja, as áreas de ressaca são locais de surgimento de evaporação para chuva de convecção. Surgimento de chuva. Falei vento, agora eu falei chuva. Vento e água. Água e vento. Jogou água em você, bateu o vento. O que vai acontecer? Atenuou o calor. Observe bem o que eu estou falando. Atenuação do calor. Diminuição dele. Uma outra coisa importante é equilíbrio ambiental. Vamos colocar aqui equilíbrio ecossistêmico para ficar mais técnico para vocês.
Equilíbrio ecossistêmico. Olha só, pessoal, o ecossistema é importantíssimo, o bioma é importante. Então, quando você fala em ecossistema, tu pensa que a ressaca é um local de seres vivos. Fauna e flora habitam aqui. Você tem vegetais, que nós chamamos o vegetal hidrófito, o vegetal da água. Tem Vitória Régia, tem Mururé, tem Aguapé, tem Caravela, tem Aninga. Esses vegetais que também se utilizam de fotossíntese para produzir seu próprio alimento estão aqui. Você tem uma fauna, então, que começa com o nosso querido vegetal, aí vem a flora. Então, você tem o produtor sendo aí o início da cadeia alimentar. E aí vem um inseto que vai comer o caule do vegetal. Tem insetos na ressaca. Eu sempre cito, e quem me conhece sabe muito bem que eu sempre dou esse exemplo, da barata d'água. É um inseto que está aqui. E essa barata d'água pode ser alvo de ser predada por um peixe. Tem peixe na ressaca. E, por sua vez, uma cobra pode comer esse peixe. Então, você tem o produtor, que é o vegetal, o consumidor primário, que é um inseto, o secundário, que é um peixe, e o terciário, que é um réptil, na ressaca. Se você vê ressacas serem alvo de sedimentação, de assoreamento, o cara está realmente o cara está aterrando a ressaca, a verdade é essa. Muitos animais podem partir dessa para outros locais. Tranquilo? Importante também para o cenário das ressacas, quero deixar bem claro a importância dessa ressaca, é isso bem aqui, ó. Auxiliam no processo de subsistência. Olha só o que eu vou te falar, e provavelmente você já viu. Pessoas que todo santo dia estão pescando na ressaca, com o seu anzol, coisas do tipo, sua tarrafazinha, para pegar algum tipo de outro bichinho que ele possa se servir desse bichinho. Lembrando que tem ressacas, e não são poucas, são várias, que dentro delas tem verdadeiras ilhinhas, e nessas ilhazinhas pequenas tem bananeira, mamoeiro, açaizeiro, pupunheiro, tem árvores frutíferas que o cara pode usar nesse processo de subsistência. A ressaca tem essa importância também. Uma outra coisa super importante dentro da ressaca: auxiliam na beleza cênica. Ou seja, tem potencial turístico. Olha aí, galera. Auxiliam no processo de subsistência, comentei, né? E agora, auxiliam na beleza cênica. Pessoal, quando você anda por ressacas que não tem nenhuma habitação, observe bem, o que pode acontecer? Essa ressaca, ela está sendo vista ali como algo bonito, você olha, você se acalma, beleza cênica, né? Isso daí faz bem até para o próprio desenvolvimento humano, lá do complementaridade, de quem está parando um pouco para desestressar do trabalho, vai olhar a ressaca e está bonitona ali, de fato. E isso é potencial turístico. As ressacas acabam desenvolvendo condições reais para que você perceba que ela pode dar potencial de investimento financeiro para prefeituras e governos. O turismo é importante para um estado como o nosso, tão belo, e o que acontece? As ressacas, sendo belas, e eu estou colocando como beleza cênica, ativariam um processo de entretenimento, colocar algum tipo de mirantes para que você pudesse observar essa ressaca, mas com aquele cuidado do desenvolvimento sustentável, para que você impossibilitasse a condição real de problemas ambientais nessa ressaca, correto? E aí eu quero que você analise de maneira bem descritiva, que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas de ressaca. Lembrando, pessoal, as áreas de ressaca servem para o desafogo hídrico. Tem que ser protegida por serem APPs.
equilibram o cenário térmico com o aparecimento de vento e chuva, porque ela está ali não empatando a passagem nem do vento e possibilitando o surgimento de chuvas equatoriais. Equilíbrio ecossistêmico, quando você percebe realmente que essa ressaca, ela sendo mantida ali sem intervenção do homem, pode prejudicar, vamos colocar assim, ou melhor, com o contexto do homem, pode prejudicar o seu andamento, e sem a presença antrópica, ela mantém o lado real de estar protegida, de manter protegida a sua fauna e sua flora também. Lembrando, pessoal, que durante um certo tempo veio para cá para o Brasil e ainda continua, não veio mais, porque já está aqui estabelecida uma fauna exótica como o caramujo africano. E muitos desses caramujos africanos vivem em ressacas. Quando a ressaca é aterrada, esse caramujo africano simplesmente vai varar em terrenos, em locais como quintais de muita gente. Você sabe muito bem que o caramujo africano tem patógenos e sim, podem dar doenças. É claro que os governos vêm intensificando o combate a esse tipo de patógeno. Sim, de fato, não está parado. Correto? E aí você vai entendendo que na aula de hoje, já remando para a beira, né, vimos o contexto das importantes bacias hidrográficas. Falamos que bacia hidrográfica é uma área de terra drenada por um rio principal e seus afluentes. Falamos que, em relevância, vamos dizer assim, a relevância dessas bacias envolve o contexto energético, o contexto de transporte de pessoas, a irrigação, transporte de mercadoria. Falamos do lado domiciliar com saneamento básico, falamos do potencial turístico, falamos das ressacas. Coisa de hidrografia só não cai mais do que coisa de vegetação na prova do concurso de vocês, tá bom, pessoal? Então, a gente está encerrando. Daqui a pouquinho vai começar aí o direito com o professor Lucas Sanches, que está chegando aí. A gente vai dar um tempinho para vocês aí, de uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, para vocês adentrarem aí, tá bom? Então, para você que está fazendo concurso público, para você que vai fazer mais concursos, onde tem geografia do Amapá, conte sempre comigo e tenha certeza da vitória. Desafio, a revolução pela educação. O desenvolvimento socioeconômico por uma coisa simples que é investimento em educação. Fique com Deus, um grande abraço do professor Edivander Marinho.